Olha, sendo bem honesto com vocês, esse vídeo não tava nos planos, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer ele, mas eu tô tão entusiasmado com esse filme que eu preciso falar sobre ele. Olha, fazia muito tempo que eu não saía do cinema tão animado, tão revigorado com um filme de herói, especialmente nos últimos tempos, né, que a gente teve uma saturação gigantesca desse gênero aí nos cinemas. E isso se deve muito também por conta do MCU, que fez um baita sucesso lá com a saga do infinito deles, mas depois do Ultimato eu confesso que eu venho cansando um pouco do gênero. E olha que eu sou muito fã, eu continuo ainda lendo quadrinho pra caramba, eu consumo esse mundo com muita frequência, e até eu que gosto e sou extremamente fã e quero ver cada vez mais personagens nas telas, até eu tava um pouco cansado. Mas o nosso querido e fabuloso James Gunn, o nosso cabeça branca favorito, o dono da lancha é o cabeça branca, veio aí pra revigorar o gênero mais uma vez aí com seus filmes, né? E cara, o James Gunn simplesmente ele não erra, né? Eu gosto de basicamente tudo que ele fez aí com o gênero de super-herói nos últimos anos. O Guardiões da Galáxia, eu acho a trilogia maravilhosa, até o 2, que normalmente é o que a galera mais encana e fala que é o mais fraco. Eu adoro esse filme, eu acho ele muito bom também, eu acho que é uma trilogia perfeitinha. Eu gosto muito também do Esquadrão Suicida dele, eu acho um filme maravilhoso e 1000 vezes melhor do que aquela porcaria que saiu lá em 2016. E agora ele veio com o Superman dele, que é um filme maravilhoso. E não é só, na verdade, uma revigoração aí do gênero de super-herói, mas do próprio Superman também, porque nos últimos anos a gente teve filmes bem mais ou menos, né, do personagem. Lá atrás a gente teve o Superman do Bryan Singer, que é o Returns, né, em 2006, que não é um filme que eu odeio, eu gosto dele, mas ainda assim ele fica muito preso no Christopher Reeve, tentando homenagear e sempre vivendo na sombra dele, e isso acaba sendo um problema pro filme. E mais pra frente a gente teve o Homem de Aço, que eu tenho que confessar pra vocês que eu meio que adorava esse filme quando eu era mais moleque, mas com o tempo eu acabei consumindo mais do personagem, comecei a ler mais quadrinhos e meio que eu fui mudando minha cabeça um pouco, e eu confesso que hoje em dia eu tenho muitos problemas com o Homem de Aço. Definitivamente não é um filme que eu odeio, não tem esse hate todo, né? Eu acho que é até meio bobo, porque muita gente hoje em dia começou a simplesmente detonar o Henry Cavill e dar uma de porque o Homem de Aço é um filme sombrio, irrealista e desnecessário. Sinceramente, eu acho que não é pra tanto, eu acho que ele é um filme que tem boas ideias e eu não odeio ele, inclusive eu tenho muita vontade de fazer um vídeo sobre ele no futuro. É um filme que eu ainda acho que tem seu valor e que, inegavelmente, ele, pelo menos, ajuda a enriquecer um pouco aí toda a trajetória do Homem de Aço que a gente teve nesses últimos anos. Mas não estamos aqui pra falar de Homem de Aço, estamos aqui pra falar de Superman 2025 com James Gunn, e eu tô muito satisfeito com esse filme, galera. Sério, fazia muito tempo que eu não saía do cinema tão animado. Inclusive, eu já vou avisando pra vocês que eu não vou poupar nem um pouco aqui os spoilers, tá? Eu não tô nem um pouco afim de fazer 2 vídeos, tipo um com e sem spoilers. Eu quero falar do filme de uma vez, então se você não foi assistir ainda, pelo amor de Deus, vai pro cinema, assiste essa maravilha, sério. Depois você volta aqui e aí a gente conversa, beleza? Mas enfim, o filme já começa, cara, mostrando ali de cara toda a influência do James Gunn, né, em Star Wars. Ele já comentou em algumas entrevistas que ele se inspirou um pouquinho ali pra seguir a narrativa do filme, né, a forma como a história é contada. E isso já se mostra logo no início ali com os textinhos que ele usa no começo. É bem parecido mesmo com aquele resumão, né, aquele textão que sobe ali nos filmes de Star Wars pra explicar toda a narrativa do filme inicial. E eu achei isso muito legal, porque ele não tem nenhuma preocupação de ficar contando como aquele universo funciona detalhadamente. Não, simplesmente ele vai te jogar na sua cara que os heróis já existem há muito tempo, o Superman já tá nativa há 3 anos, monstros e vilões atacam as cidades ali toda hora, como se fosse uma segunda-feira qualquer. Inclusive, eu vi muita gente usando isso como um comparativo, né, de como funciona basicamente ler uma história em quadrinhos, né? É como se você abrisse realmente uma revista ali da Era de Prata e começasse a ler e tivesse aquele recordatório ali básico, explicando quem é o Superman, como ele atua, o que tá acontecendo naquele mundo ali muito brevemente, e a história continua a partir dali. E é muito interessante essa ideia do James Gunn, eu gostei bastante disso no filme. E logo no início a gente já inicia com aquela cena do primeiro teaser, né, que é ele caindo na neve, todo estourado ali. Eu acho bem legal que o filme inclusive estabelece que é a primeira luta que o Superman perde, né, em 3 anos de atuação. E aí é toda aquela sequência do Krypto levando ele. Teve até o clipe, né, que eles lançaram um tempo atrás, do Krypto levando ele pra Fortaleza da Solidão. Fortaleza da Solidão, essa que por sinal eu adorei. E eles fizeram aqui uma fusão meio que da Fortaleza da Solidão do Christopher Reeve, né, que é os cristais lá saindo e tudo, mas ao mesmo tempo eles colocaram alguns elementos da Era de Prata. Então dentro da Fortaleza você tem ali alguns computadores tecnológicos kryptonianos malucos, você tem coisas expostas ao redor, né, você tem os próprios robôs do Superman, que são mais coloridos e tem aquela paleta de cor mais azulada, enfim, fazendo uma mistura, né, ele pega os elementos do Christopher Reeve, que a galera já tá mais habituada e já é mais reconhecível, mas ele também coloca muito, né, da Era de Prata dos gibis, né. Me lembrou bastante a Fortaleza que a gente tem em quadrinhos como o Para o Homem que Tem Tudo, né, que é um quadrinho que a Fortaleza da Solidão, o quadrinho se passa na
Fortaleza, né? Então você vê bastante ali de como ela funciona. E me lembrou, obviamente, também Grandes Astros, né? Que é uma das maiores inspirações pra esse filme. E tem ali também um monte de coisas coloridas no meio. Enfim, é bem essa loucuragem. Eu achei bem legal a Fortaleza, achei que ela ficou muito legal no filme, né? E falando em Era de Prata, né? Outra coisa também que eu gostei muito desse filme é as cores dele, né? É um filme que não tem medo nenhum de ser um filme de super-herói baseado em quadrinhos. Ele é colorido, ele é psicodélico até em alguns momentos, e é uma coisa que eu gosto e que combina muito com o próprio Superman. Na Era de Prata mesmo, a gente tem várias histórias dele malucas, em que tem ali jogada de cores, tem aquelas maluquices mais criativas. A Era de Prata do Superman, galera, ela é um período muito inventivo do personagem, e o filme ele abraça isso muito, ele tem muito isso, essa aura da Era de Prata lá, e é muito legal de ver, cara. Sinceramente, funciona muito durante todo o filme, todo o esquema de cores, todas as ideias que o James Gunn coloca visualmente lá, né? E tudo isso vem a calhar muito bem com o elenco do filme, né? Iniciando aqui, obviamente, pelo David Cornsweet, que é uma escolha perfeita pro Superman. Cara, em 5 minutos eu já tava convencido de que ele era o Superman. A atuação dele entrega muito durante todo o filme. O otimismo dele, a forma como ele mostra que ele se importa com tudo ao seu redor é muito boa. E ele não entrega também só um bom Superman, mas ele entrega também um ótimo Clark Kent. Cara, eu gostei muito. Eu acho que de todos os Clark Kents que a gente viu no cinema, tá? Porque, sinceramente, eu acho que o Clark Kent da série lá do Superman e Lois também funciona muito bem, ele é um ótimo Clark Kent, mas do que a gente viu nas telas do cinema nos últimos anos, certamente ele é o melhor Clark Kent desde o Christopher Reeve. Ele é carismático, ele é divertido, só o único problema é que a gente vê muito pouco. A gente só vê o Clark Kent basicamente no primeiro ato do filme. Dali pra frente, meu amigo, o filme vai assumir só o Superman até o final, e eu meio que não me incomodo com isso, porque a trama que eles estavam construindo leva pra isso, então faz sentido a gente não ver mais o Clark depois, no fim das contas, mas o pouquinho que ele mostrou eu gostei. Eu achei o melhor Clark Kent fácil desde o Christopher Reeve, até mesmo melhor que o do Returns, que não é um Clark Kent muito carismático, na minha opinião. Ele é meio caladão, meio quietão, chega a ser até meio chato. E eu não vou nem falar nada do Henry Cavill, porque ele não tem Clark Kent, né? Honestamente, ele é Superman all the time, então a única coisa que muita gente se incomodou um pouco com o Superman do David Cornsweet, né, é que ele acaba sendo um Superman, eu acho que ele é o Superman mais emotivo que a gente vai ver no cinema. Eu digo isso mais no sentido dele sentir mais as coisas ao redor dele. Então, um grande exemplo disso é a cena da entrevista com a Lois, que inclusive tá nos trailers, e ela mostra ele irritado com as perguntas dela, né, mostra ele se importando com o que ela tá dizendo, com o que as pessoas pensam ao redor dele. E acaba que é uma coisa que muita gente reclamou, né, disse que porque o Superman normalmente é um cara que é imponente, que, sabe, tem postura sobre as coisas, que tá sempre encarando as coisas de frente. E ele faz isso durante o filme todo, tá? Mas ele tem esse lado mais emocional, essa coisa de se importar mais. E muita gente não curtiu muito isso inicialmente, né? Teve até gente que achou ruim ele levantar a voz com a Lois, dele discutir com ela e tal. Eu, sinceramente, não me importei com isso. Eu achei que tornou até a relação deles de casal mais crível, inclusive a química deles é excelente, funciona muito bem no filme, eu queria ter visto mais até, mas sinceramente eu não me importei muito com isso, eu até gostei dele ser assim mais emotivo, dele ser mais humano nesse sentido, e isso vai se conectar muito com o que acontece mais à frente no filme, então pra mim meio que não foi um problema. Sobre a Lois também, eu amei ela nesse filme, a atriz, eu não vou lembrar o nome dela agora de cabeça, na verdade eu não decorei quase o nome de ninguém aqui do elenco, tá, eu vou colocar na tela aqui pra vocês, mas eu sinceramente amei a atriz, ela manda muito bem como Lois Lane, e uma das coisas que eu mais gosto na Lois, e que tá nesse filme, que é um dos motivos de eu amar a personagem nos quadrinhos e também nos filmes em si, é que a Lois, ela não é só uma repórter badass, carismática, não. Ela é completamente maluca. Tipo, ela tá sempre colocando a vida em risco por uma notícia, tá sempre se envolvendo em rascadas. Ela é uma personagem que se mete nas confusões, às vezes, do nada. E a gente teve versões bem legais da personagem nos últimos anos. A gente teve ela lá na série do Superman e Lois, que funciona muito bem. Tem a Lois da animação Minhas Aventuras com o Superman, que é uma das Lois mais legais que eu já vi na tela, fora dos quadrinhos. Ela é muito carismática e a galera se apaixonou por ela em 5 segundos. E essa do filme não deixa nada a desejar, tá? Ela é bem legal também. E assim como toda Lois vai se envolver em rascada, só que dessa vez não necessariamente pra notícia, mas pra salvar o mozão dela. Mas não muda o fato de que ela ainda continua sendo essa Lois doidona que a gente gosta. Mas olha, galera, eu acho que é meio inevitável. Falando de elenco, sinceramente, por mais que a gente tenha um Superman, uma Lois maravilhosa e companhia, a melhor coisa desse filme em questão de elenco, inegavelmente, é o Lex Luthor do Nicholas Hoult. Cara, que espetáculo esse Lex Luthor! Fazia muito tempo que eu não ia no cinema e não via um vilão
realmente detestável. É um personagem que você ama odiar, ele é carismático, ele é divertido e ao mesmo tempo ele é ruim pra dedéu. O bicho não poupa nenhum esforço em ser cruel, inclusive o texto ajuda muito nisso, né? O roteiro é muito bom também, porque tem umas cenas muito boas do filme, inclusive muito corajosas e bem cruéis por parte do Lex Luthor, né? A crueldade dele é meio que sem limites nesse filme, desde seres humanos a animais, eu não tô nem brincando. A gente tem, por exemplo, lá as cenas dos macacos haters, que eu achei bem interessante, inclusive, dane-se, né? Macacos haters, é isso, aceita, eu adorei isso. E ele também lá fazendo as loucuras no cérebro do Krypto lá pra ele ver esquilos voadores, enfim. A atuação do cara realmente é brilhante, você vê que ele claramente tá se divertindo, ele tá com uma boa energia, uma boa vontade gigante de entregar um Lex Luthor legal pra gente. E ouso dizer mais, esse Lex Luthor é o melhor Lex Luthor que a gente já viu na tela em muito tempo. Digo até mais, melhor que o Lex Luthor dos filmes do Richard Donner. Não é nem hype do momento, galera. Aquele Lex Luthor é maravilhoso, não diminuindo ele, eu gosto muito dele. Ele é super divertido, carismático, mas esse é o ponto, ele é um Lex mais carismático, né? Ele tem muitos momentos cômicos lá com os capangas dele. Esse Lex não, ele é realmente detestável na medida certa e perfeito, assim, fazia tempo que eu não via isso, e não só isso, é um Lex Luthor muito inteligente também, né? É um Lex que realmente, ele tá lá estudando o Superman há anos, tá lá se preparando há muito tempo pra conseguir manipular tudo ao redor dele, só pela pura inveja de querer matar o cara e provar que é melhor que ele. É o Lex como a gente queria, sinceramente, não tem nem o que pôr e nem o que tirar. É perfeito. E aproveitando que a gente tá falando de animais, Krypto Supercão, olha só, quem diria, né? A gente teria um Supercão nos cinemas aí, e eu gosto muito dele aqui, cara. O Krypto tá muito fofo, não tem o que falar, né? Ele é basicamente a fórmula base que o James Gunn já estabeleceu lá atrás com o Rocket Raccoon, com o Groot, né? É o nosso petzinho que vai vender muita pelúcia, muito boneco, inclusive eu peguei aqui um bonequinho dele também aí do BK, né? Não resisti. E eu adorei ele no filme, ele tá super legal. E eu não acho que ele é desnecessário, como muita gente tá dizendo, né? Que tipo, se ele estivesse lá ou não faria diferença. Na verdade, o Krypto faz parte da alma do filme, né? Ele é mais uma prova de que esse filme não tem medo de ser um filme de super-heróis. É um cachorro voador com capa, com poderes do Superman, e você se diverte, ponto. É só acrescentar ainda mais pra essa alma maravilhosa que o filme traz, é muito legal, o Krypto é maravilhoso. Não tem muito mais pra falar sobre ele, mas tá super legal no filme, eu curti bastante. E quando a gente fala de elenco, o filme não para. Pra falar a verdade, ele tem muito personagem, eu fiquei até surpreso. A gente tem, por exemplo, também aí a Gangue da Justiça, que nada mais é do que uma mini liguinha ali, né, do Keith Giffen, do J.M. Demetrius. Inclusive, eu amo essa fase, né, da Liga da Justiça. A gente tem aqui o encadenado da Panini, da última vez que eles publicaram um gibi aí, que foi na Lendas do Universo DC. Agora eles estão, inclusive, republicando esse material aí numa coleção em capa dura. Então, se você aí saiu do filme animado e gostou do Guy Gardner e curtiu essa química dos personagens, vai ler esse material, porque ele é muito bom, sério, é um ótimo quadrinho. E eu gostei bastante dessa Gangue da Justiça aí, né? O Guy Gardner tá maravilhoso, eu nunca pensei que eu ia ver ele no cinema, inclusive antes dos outros Lanternas entrando nesse novo universo do DCU, né? Eu fiquei bem animado. Aliás, a série dos Lanternas tá vindo aí, tô bem interessado aí também pra ver o que vai ser. Mas o Guy Gardner tá maravilhoso, ele tá sendo o que a gente espera, né? O babacão convencido que a gente curte. E eu gostei dele bastante no filme. O Senhor Incrível foi outro destaque também, que eu acho que fora o Lex Luthor, ele é um dos maiores destaques do filme, né? Além do próprio Superman. Porque, cara, ele brilhou. Eu não tava esperando que eu ia gostar tanto do Senhor Incrível nesse filme. Aquela cena com a Lois, que ele tá indo resgatar o Super lá no mundo Pocket lá do Lex, é muito, muito legal. Ele conquista você muito rapidamente. A única da gangue que eu achei meio qualquer coisa foi a Mulher Gavião. Não que eu não achei ela boa, mas porque eles não mostraram muita coisa. Ela tem uma ceninha ali pra dar um pouco de destaque pra ela, que é com o político lá, o cara lá da Borável. Mas fora isso, não tem muita coisa, né? Então, tipo, não é que ela tá ruim, mas não fedeu nem cheirou. Não mostrou... Vou quebrar meu microfone. Ela não mostrou muita coisa, então, sei lá, eu não liguei tanto assim pra ela no filme, mas curti também. O visual dela tá bem legal e no futuro ela pode se provar aí sendo uma personagem mais interessante. Os pais do Super também eu gostei bastante nesse filme, né? Eles aparecem também muito pouquinho, né? Só um pouquinho ali no primeiro ato, depois aparecem numa cena mais adiante. E eu adorei eles nesse filme, os dois atores são muito bons, bem velhinhos, né? E passa aquele ar bem fofo de família. Inclusive, eu gostei muito dos dois estarem vivos, né? Porque em muitas versões ali, o Super, ele tem os pais, ou o pai morto, né? Por conta de alguma questão. Normalmente, inclusive, o do Christopher Reeve e o filme do Zack Snyder se inspirou e manteve essa ideia do Jonathan Kent estar morto pra servir como um empurrão ali, né, pra ele ser herói e tal. E eu gosto dos dois vivos, eu gosto do Superman ser um herói que tem ambos os pais vivos, servindo como exemplo pra ele. Isso pra mim é uma coisa que torna o personagem mais interessante e foge um pouco daquele clichê de que ele tem que ter o trauma pra poder ser um herói. Não, ele é bom porque ele é quem ele é e ponto. Eu acho isso bem legal.
Inclusive, uma fase que tem os pais dele vivos aqui é a fase do John Barney, né? Que inclusive eu parei pra ler de novo, porque eu tava hypadíssimo do filme. E nessa fase aqui, os pais deles são vivos e bem presentes nas histórias, eu acho isso bem legal. Outra coisa que eu gostei muito também no filme foi o Planeta Diário, eu achei bem legal. O único problema pra mim do Planeta Diário é que a gente vê muito pouco dele. Pra mim, galera, o Planeta Diário, ele é um personagem tão importante quanto o próprio Superman na mitologia dele, né? Então a gente tem lá o Perry White, o Jimmy Olsen e toda essa galera ali, junto com a Lois também. É uma mitologia tão interessante, tão carismática, que faz parte dele, né? Inclusive, outra coisa muito legal, Jimmy Olsen finalmente é um personagem divertido num filme do Superman. Cara, a gente teve vários Jimmy Olsen aí nos últimos anos, mas eu acho que esse é fácil nas telas dos cinemas, o melhor Jimmy Olsen que a gente teve. Até mesmo nos filmes lá do Richard Donner, ele tá lá só pra cumprir tabela, só pra dizer, ó, tem um Jimmy aqui, é isso, mas ele não tem muito foco, não é tão carismático. Aqui é o Jimmy Olsen pegador, super engraçadão. Eu gostei dele, e ele tem um ponto ali crucial no roteiro do filme, que eu achei super legal. É bem cômico mesmo, é bem essa pegada mais engraçadinha do personagem. Cara, eu tô vendo um Jimmy Olsen decente no cinema, vocês têm noção de como isso me deixa feliz? Esse filme é maravilhoso. A única coisa que eu não gosto, né, é que o Planeta Diário aparece muito pouco, né? Como eu disse, por ele ser uma parte essencial do Superman, eu queria ter visto mais dele, mas ao mesmo tempo eu acho que apareceu o suficiente também por conta do ritmo do filme, né? Que inclusive... ritmo acelerado. Esse filme é extremamente acelerado. O único momento que ele é um pouco mais tranquilo, basicamente, é o momento do primeiro ato, né? Que ele tá ainda apresentando um pouco pra você aquele mundo. Daí a partir do segundo ato o filme só vai, cara. É muito acelerado mesmo. Isso não é um problema pra mim, na verdade eu até gostei, porque em nenhum momento esse filme fica chato. Ele te mantém entretido lá e te divertindo o tempo todo, né? Ele realmente segue aquela fórmula bem basicona de blockbuster. E eu vou te falar que o James Gunn mandou muito bem, tanto no roteiro quanto na direção, porque esse filme, mesmo sendo acelerado como ele abre espaço pra tudo. Ele abre espaço pra apresentar vários personagens, ele abre espaço pra você mostrar a essência do Superman nesse filme. Essência essa que, por sinal, eu estou tão feliz, cara, de ver o Superman realmente agindo como o Superman. Ele tá salvando todo mundo. Tem uma cena lá da sequência do Kaiju que é maravilhosa. Ele salva todo mundo mesmo. Ele salva até o esquilo que tá passando na rua. E isso eu achei maravilhoso. Eu soltei uma risada tão alta no cinema ali, de orelha a orelha, de ver ele salvando o esquilo e não só pessoas. Ele salva esquilo, salva cachorro, salva criança, salva mulher. Ele tá realmente se importando, né? E eu achei maravilhoso ele querer salvar o Kaiju, né? Ele fala pro Senhor Incrível, pô, eu tô tentando tirar o bicho daqui vivo. Isso é muito Superman. A essência do personagem tá completamente respeitada aqui. E é muito bom saber que novas gerações vão ver quem realmente esse personagem é, como ele é de verdade, né? A gente teve várias versões nos últimos anos aí que não mostraram esse lado do personagem, né? Inclusive, tira muito o gosto ruim da boca daquela cena horrorosa. Eu já disse, gente, eu gosto do Homem de Aço, mas com aquelas ressalvas. Aquela cena horrorosa da Lois beijando ele no meio da destruição. Não. Negligenciando completamente tudo ao redor dele ali. Cara, é quase uma redenção pro personagem nesse quesito. É muito bom. Inclusive, outra coisa que o filme também acha espaço pra fazer, e eu fiquei muito feliz com isso, é de trazer temas relevantes, né, ao redor da sua história. Então, por mais que é uma história carismática, super psicodélica, colorida, ela ainda tem alguns temas bacanas. E é sim um filme político, como muita gente disse, né? E eu vi muita gente se incomodando com isso. Ah, porque política no meu filminho de super-herói. Gente, pelo amor de Deus, Superman sempre foi uma obra política, inclusive desde 38, nas primeiras histórias do Joey Shuster e do Jerry Siegel lá com o personagem, né? As primeiras edições da Action Comics, você tem o Superman tendo várias atitudes ali bem políticas. Ele tá lá lutando pelos direitos trabalhistas, delinquência juvenil, você tem ele lá lutando contra políticos corruptos. Então você tem muito disso nas histórias do Superman. Claro que isso foi sendo deixado um pouco de lado em alguns períodos lá na década de 50, né, o Superman ficou muito mais otimista e só mais coloridão. Teve muita influência também ali da era espacial, né, que acabou afastando um pouquinho também ali essa pegada mais política do personagem, e deixou isso um pouco de lado por um tempo também. Mas mesmo assim, volta e meia, tem algum período ou alguma história que traz um pouco de volta esse lado do personagem, né. Um exemplo aí que eu me lembro agora dos mais recentes é o Geoff Johns dos Novos 52, que ele fez a Action Comics dele lá. Uma HQ justamente que tenta se inspirar ali nas 10 primeiras Action Comics e trazer de volta esse lado do personagem ali,
mais do lado do povão, direitos trabalhistas, enfim, essa coisa um pouco volta ali nas Action Comics, né? No fim das contas, galera, é uma coisa que sempre fez parte do personagem, em alguns períodos é deixado um pouco de lado, mas sempre esteve lá. E eu achei que o James Gunn ele tocou em alguns pontos bem legais, né, no filme. Eu curti muito ali toda a questão da Morávia, da guerra que tava rolando ali, né? Inclusive isso reflete bastante ali nas questões que estão acontecendo agora recentemente, né, em Israel e Irã, enfim, não deixa de lembrar esses acontecimentos agora mais reais, então acho bem bacana que ele tá tocando nesses pontos também. E não só isso, ele toca em várias questões, ele toca em várias dúvidas que ficam, basicamente, não são bem respondidas nesse filme, mas que ficam com a gente, né? No caso, o Superman, ele é um cara super poderoso, então até onde vai os limites do que ele pode ou não fazer pra fazer o bem. E eu achei essa discussão muito legal, essa questão justamente da entrevista que ele tem com a Lois, né? Em que ela coloca alguns pontos ali pra ele, ele simplesmente vira e fala: eu não tô me ligando pra política, eu não tô me importando com isso, eu quero salvar vidas, eu quero fazer o bem. E é uma coisa que eu adorei, porque muita gente elogia isso muito, por exemplo, nos filmes do Zack Snyder, né? Eles trazem muito essas questões ali do que o Superman pode ou não fazer, papapá. Só que lá isso é feito de uma maneira meio forçada, tentando bancar o inteligentão. E aqui eu gosto que o James Gunn traz essas questões, mas ao mesmo tempo ele não perde o tom otimista, colorido e maluco do Superman. Ele consegue fazer um pouquinho de cada. Ele resgata essa essência dessa questão ali do Joe Shuster e do Jeff Siegel das suas primeiras histórias, mas ao mesmo tempo ele também traz a parte mais colorida, e isso é muito, muito funcional no filme. Ele conseguiu trazer um equilíbrio perfeito. Nossa, eu fiquei muito feliz com isso. Eu tava até preocupado que o filme ia ser só, sabe, o otimistazão e ia ser meio negligente nesse ponto, e ele não é. Ele consegue executar isso com muita competência, então eu fiquei bem feliz com isso. Pra comentar rapidamente também, cara, essa é uma coisa que eu gostei muito desse filme também, são as cenas de ação. Elas são muito bem encaixadas no filme, né, elas são muito presentes. Como eu disse, o filme tem um ritmo muito acelerado, e elas são excelentes, cara, você tem cenas excelentes com o Superman, realmente muito, muito boas, que fazem todo sentido ali com toda a temática do que tá rolando. Inclusive, falando em cenas de ação, né, uma coisa que eu vi muita gente comentar muito sobre esse filme é o fato de que o Superman apanha pra caramba, e isso realmente acontece, ele apanha muito nesse filme. Mas eu vi gente comentando isso, como dizer que ele é um Superman mais fraco, que é porque o Snyder era mais imponente, blá blá blá, ou porque nos quadrinhos ele é mais imponente, ele não apanha tanto. Mas galera, eu sinceramente não achei que ele apanha de graça, tá? Eu vi gente apontando que ele apanha mais nesse filme porque o James Gunn quis fazer ele mais humano, mas não é bem isso. Na verdade, ao meu ver, ele apanha de acordo com o roteiro. Porque se você for olhar, todos os momentos do filme que ele toma um sacode, são momentos que o texto tá auxiliando pra isso, e tem um motivo melhor por trás, muito, muito diferente do que a galera tá falando. Se você perceber, ó, por exemplo, o primeiro momento que ele apanha no filme é no começo, né, lá com o martelo da Morávia. E nesse momento, quando ele sai da Fortaleza da Solidão, que ele se cura depois da porrada que ele leva, os próprios robôs dele falam que ele tá 83% recuperado, ele não tá no melhor dele ainda, então ele volta pra luta mesmo quebrado e ainda assim toma outro sacode. Lembrando, o martelo da Morávia, no fim das contas, era o Ultraman, que é o clone do Superman. É um clone feito pelo Lex Luthor, que tava estudando os movimentos do cara há 3 anos. Cara, veja bem, o Lex tava lá estudando o maluco há um tempão, e isso faz sentido. Outros momentos também que ele apanha, por exemplo, lá na frente, né? Quando ele tá lá salvando o bebê lá do Metamorfo, e de novo, ele ficou uma cota tomando kryptonita no rego praticamente, e mesmo com um solzinho artificial lá do Metamorfo, o próprio filme fala pra você, ele ainda tava vulnerável, ainda tava fraco, aquele solzinho lá foi só pra dar um up, só pra ele se recuperar naquele momento, ele ainda estava fraco. E mais uma vez, depois que ele volta lá pra casa dos Kent pra se recuperar, o Senhor Incrível, se não me engano, ele fala que ele tinha que ficar pelo menos 2 dias lá, tomando sol, e, enfim, se recuperando. E no dia seguinte, na manhã seguinte, ele já tem que ir lá de novo pra ação. Então, todos os momentos do filme que ele apanha, ele está vulnerável. E a melhor parte de tudo isso é que isso se conecta com o tema do filme. Porque o Superman, o filme inteiro, se coloca vulnerável porque ele é bom. Ele se põe vulnerável pra fazer o bem. E ele só toma no rabo o filme inteiro por conta disso. Todo o tempo do filme ele tá se lascando porque ele tá querendo fazer o bem. Ele se lasca lá querendo tentar salvar as pessoas e o Kaiju e coloca todo mundo em risco, mas ao mesmo tempo ele tá querendo salvar o Kaiju, ele tá com boas intenções. Ele se lasca porque ele se põe numa armadilha do Lex de propósito pra encontrar o Krypto, e é por isso que ele é pego. Ele se lasca depois no final. Cara, o cara acabou de sair do universo Pocket do Lex depois de um inferno, e ele vira e fala: eu preciso voltar porque tem gente ainda pra eu salvar. Você tem noção do como isso é bom, do como isso é legal? Então sim, o Super apanha o filme inteiro. Só que ele não apanha de graça. A intenção do filme é mostrar que ele tá apanhando por fazer o bem.
Porque o mundo tá o tempo inteiro jogando ele contra a parede por ele querer ser um cara legal. E ele toma na raqueta o tempo todo. E eu acho muito legal essa mensagem mostrando que não é fácil ser bom, não é fácil fazer o bem. É difícil pra caramba. Na verdade, é muito mais difícil ser bom do que ser um cara ruim, egoísta. Enfim, essa é a mensagem do filme. E mostra o quanto você vai se lascar por isso, mas que no fim das contas vale a pena. E aí tem nego aí reclamando que porque ele apanha demais. Sinceramente, galera, eu acho que isso funciona perfeitamente pro filme. E ele é forte, sim, ele lida ali com vários personagens. Tem momentos que ele enfrenta mais de um cara ao mesmo tempo. O próprio Ultraman, que já é o clone dele, ele sozinho já dá um couro nele. Então tem hora que ele luta com ele junto com a engenheira. Então, tipo, tem várias situações que o filme coloca realmente botando ele contra a parede pra dar esse senso de urgência pra gente. Isso é muito legal. Além das cenas de ação, eu gostei bastante também da trilha sonora que tá nesse filme maravilhosa. Ela é uma releitura da trilha sonora ali do John Williams, né, basicamente. Mas ao mesmo tempo ela dá um ar de coisa nova, ela traz um ar mais atual pra música. Obviamente, de maneira alguma substitui a música do John Williams, ela é um hino, ela é maravilhosa e, sinceramente, eu acho que é a música mais icônica de super-herói que a gente vai ter. Muito dificilmente ela vai ser superada. Tem outras músicas que eu amo, né? Mas é inegável, o John Williams é um gênio, então não é nada que supera. Mas eu acho que a música, ela consegue trazer perfeitamente aquela alma do John Williams, do que ele compõe nas músicas originais. Eu amei esse filme, é inegável, ele é muito bom, ele tem 1001 qualidades, mas ele não é perfeito. Eu acho que o principal problema desse filme, se bem que isso que eu vou falar agora, eu não decidi ainda se eu acho que realmente é um problema. Eu ainda tô pensando sobre isso, eu não pensei muito bem ainda se eu gostei disso ou não. É em relação aos pais biológicos do Super, Jor-El e Lara. Cara, os pais dele, nesse filme, né, o James Gunn, então, optou aí por fazer eles serem meio que vilões, porque aqui é dito, então, que o Jor-El e a Lara mandaram o Clark aqui pro nosso mundo, né, pra poder dominar tudo, né, pra poder gerar filhos e começar basicamente uma dominação kryptoniana na Terra. Eu entendi a intenção do James Gunn, porque basicamente a intenção dele aqui, né, é dizer que por mais que o Super tenha sido mandado com más intenções pra Terra, ele é puramente bom. Ele é tão bom que ele foi contra o que ele foi designado pra fazer aqui nesse mundo. Mais um artifício de roteiro pra jogar ele contra a parede, pra botar ele contra o que ele quer realmente ser, né? Eu achei isso legal, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu gostei muito deles terem feito isso com o Jor-El e com a Lara, com a imagem que a gente tem deles, porque os pais biológicos do Super, no fim das contas, eles fazem parte da herança do personagem, né? Ele carrega tudo isso, ele carrega a herança kryptoniana, ele carrega a herança dos pais adotivos dele aqui na Terra, e ele carrega a herança do que ele se tornou, que é o Superman. Então, eu queria ver isso sendo equilibrado, e aqui eu não sei muito bem se eu gostei disso. Inclusive, isso me deixa um pouco em dúvida, porque no final do filme a gente tem a Supergirl, que foi uma grata surpresa, né? Eu adorei ela no filme, inclusive, um pouquinho. A única cena dela no filme eu achei super divertida, né? Me deixou muito, muito animado pro que vem pra ir pelo futuro do filme dela no que vem, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, se ele veio pra dominar a Terra, a cara não sabia disso? Tipo, não sabia o motivo real dele ter vindo pra Terra? Tudo bem que ela é a prima adolescente dele, mas, sério, ninguém lá em Krypton avisou ela, ó, o teu primo tá indo pra lá pra poder dominar a Terra. E ela não falou nada disso com ele, porque fica bem claro no filme que eles já se conhecem há um tempo, já tem um certo contato. Ficou esse pequeno furo aí no ar, que eu não sei se eles vão trabalhar no filme da Supergirl depois. Mas eu meio que fiquei, tipo, pô, eu se fosse o Clark, eu no mínimo ia questionar ela. Falar, você não sabia nada disso? Tipo, outra coisa que eu não curti muito também foram os óculos hipnotizantes, que tava tendo boatos que o James Gunn ia fazer isso daí. Eu, de verdade, gosto muito da ideia de que o Superman simplesmente não é reconhecido na rua como Clark Kent, porque sim, sabe? Por conta da postura, da mudança de tom e voz, enfim, e dele ser essa imagem tão inalcançável que as pessoas simplesmente se recusam a acreditar que ele é o Clark Kent. Eu sei que é bobo, eu sei que não é crível, e também faz parte um pouco daquela questão da suspensão de descrença de quadrinhos. E eu acho que foi falta de coragem do James Gunn abraçar essa bobeira, abraçar essa brincadeira do Superman, né? Os óculos hipnotizantes foram uma solução meio covarde da parte dele, na minha opinião, e eu não curti muito não. Mas enfim, basicamente eu acho que é isso que eu não gostei no filme, tá? Não teve nada assim que me alarmou muito, ou que eu fiquei, uau, foi ruim, nossa, não. Esse filme realmente, como eu disse, me surpreendeu muito. Ele é um filme corajoso, com coração, otimista, com boa vontade. Você vê claramente que os caras não estão lá só pela grana, não. Eles queriam realmente fazer um filme bom. Você vê um esforço gigantesco de toda a equipe, toda a produção do filme, do elenco, do James Gunn. Você nota realmente uma paixão nesse filme. Você sai do cinema percebendo a maior das boas intenções ali, né? Pode até ser gente que não goste, pode ter gente que curta mais o super mais cínico do Zack Snyder. Eu entendo essa galera, eu sei que é gosto, não é todo mundo que vai gostar, mas eu não deixo de estar extremamente satisfeito
por saber que tem um Superman na tela que vai ser aí referência pra muita gente. Eu particularmente, se eu visse esse filme, sei lá, com 8, 10 anos, ele faria parte da minha formação de caráter como fã e como pessoa. Eu gostei muito mesmo desse filme. E eu fico animado e muito feliz. É um filme que, cara, se eu tivesse um filho, eu certamente ia apresentar pro meu filho e ia querer que ele gostasse desse filme, porque realmente ele é muito bacana. Então, é isso. Eu tô muito feliz, muito satisfeito e não vejo a hora de ver o que vem pela frente aí do DCU no futuro, e tô agora mais ansioso do que nunca também pra Supergirl, que vem ano que vem. E é isso então, galera, eu vou encerrando aqui esse vídeo já por aqui, né, eu acho que já tá bom, eu já falei bastante coisa aqui também. E gostei muito desse formato, é um formato que eu não preciso aqui me preocupar em fazer roteiros super detalhado, eu posso só conversar aqui diretamente com vocês, né, falando aqui direto com a câmera sem me preocupar tanto, é um vídeo mais informal mesmo. E é um bom formato pra discutir, pra falar sobre filmes desse tipo, né, sem precisar ficar detalhando tanto as coisas. Então eu curti bastante, se vocês curtirem eu posso trazer mais. Deixa o like nesse vídeo, por favor, ajuda aí o canal aqui, ó, tá começando, canal novato, ajuda o canal novato, vai, eu sei que você tem um coração bom, assim como o Superman, então ajuda o canal novato aqui, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos projetos. Eu já tenho um vídeo de Superman aqui no canal, que por mais que é um vídeo que eu fiz antes do filme sair, eu falei bastante sobre a essência que eu queria ver pro filme. E antes que eu me esqueça, não menos importante, comenta aqui também, galera, sério, comenta, eu adoro discutir com vocês, eu adoro responder os comentários, aproveita o youtuber novato que consegue responder comentário, porque eu vou responder todos os comentários de vocês com certeza, vou dar uma lida ali. Então vou ficar muito feliz de ter esse contato com vocês, de discutir sobre o filme. E é isso então, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Amâncio, encerrando.